Você provavelmente já experimentou aquela sensação de estar tão perto e ao mesmo tempo tão longe de Deus. Aquele vazio inexplicável que persiste mesmo após cultos emocionantes, depois de horas de oração, depois de múltiplos retiros espirituais. Como se houvesse uma parede de vidro invisível entre você e o sobrenatural que tanto deseja experimentar. Passei anos da minha vida cristã assim, orando fervorosamente, clamando por manifestações, implorando por sinais, sem entender por que alguns pareciam ter acesso direto ao trono enquanto eu permanecia do lado de fora, olhando através dessa barreira transparente, mas impenetrável. Até o dia em que percebi que não estava fazendo a pergunta certa. Não era por que Deus não se manifesta para mim, mas o que estou disposto a sacrificar para realmente conhecê-lo. Foi quando compreendi que a porta para o sobrenatural não se abre com chaves de insistência ou conhecimento teológico, mas com a chave do esvaziamento voluntário. A primeira vez que experimentei o verdadeiro poder do jejum foi quase acidental. Não planejei nada grandioso, apenas pulei o café da manhã em um dia comum, dedicando aquele tempo para a oração. Parecia tão insignificante, tão pequeno comparado aos grandes jejuns que eu ouvia outros relatarem. Como poderia algo tão simples fazer alguma diferença? Mas algo estranho aconteceu durante aquela manhã. Uma clareza mental que não era comum, uma sensibilidade espiritual que parecia amplificada, como se alguém tivesse ajustado o volume de uma frequência que antes mal conseguia captar. Nas semanas seguintes, estabeleci um padrão, 3 manhãs por semana, sem o desjejum, apenas água e tempo dedicado à presença. O que começou como gotas isoladas transformou-se em uma chuva constante de percepções espirituais, insights durante a leitura bíblica que antes passavam despercebidos, e uma consciência quase tangível da presença divina em momentos aleatórios. Do dia, não eram grandes manifestações cinematográficas, eram sussurros, mas sussurros que eu finalmente podia ouvir. É fascinante como nossa cultura cristã moderna construiu toda uma teologia da abundância e conforto, enquanto a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que encontraram Deus no deserto, na escassez, na ausência. Moisés não recebeu os 10 mandamentos em um banquete, mas após 40 dias sem comer no topo de uma montanha. Jesus não iniciou seu ministério após uma celebração, mas depois de 40 dias de jejum no deserto. Daniel não recebeu suas visões proféticas depois de um festim real, mas após 3 semanas de alimentação restrita e lamento. O padrão é claro para quem tem olhos para ver. O vazio físico voluntário cria espaço para preenchimento espiritual extraordinário. O jejum não é uma forma de impressionar a Deus com o nosso sofrimento ou de ganhar pontos com o céu através da nossa disciplina. É um realinhamento deliberado dos nossos apetites, uma declaração física de que nossa fome por Deus supera nossa fome por conforto e satisfação imediata. Lembro-me vividamente de um culto que participei após semanas de pequenos jejuns consistentes. O louvor era o mesmo de sempre, a pregação seguia linhas familiares, as pessoas ao meu redor pareciam estar na mesma experiência de adoração coletiva de todos os domingos. Mas para mim era como se um véu tivesse sido levantado. Enquanto cantávamos, comecei a perceber movimentos no canto do santuário. Não com meus olhos físicos, mas com uma percepção interior que eu nunca havia experimentado antes. Via presenças angélicas circulando o local, interagindo com nossa adoração de maneiras que não consigo descrever adequadamente. Não era uma visão nítida ou cinematográfica, era mais como captar fragmentos de realidade através de um vidro embaçado, mas era real. Tão real que me fez tremer,
Comentei depois com um irmão maduro na fé sobre o que havia sentido, sem mencionar o jejum, e ele olhou nos meus olhos com um sorriso de reconhecimento. Você tem jejuado, não? É, como ele sabia. Os olhos espirituais começam a se abrir quando o corpo aprende a se calar. Ele disse simplesmente. O que poucos entendem é que o jejum opera em um nível que vai muito além da privação física. Quando você voluntariamente diz não ao seu corpo, está simultaneamente fortalecendo sua capacidade de dizer não a outras tentações. O jejum é um treinamento espiritual que fortalece músculos invisíveis da alma. É por isso que muitos testemunhos de libertação de vícios persistentes, de pensamentos intrusivos, de comportamentos compulsivos, estão ligados à prática consistente do jejum. Há uma transferência misteriosa de autoridade que acontece quanto mais você demonstra domínio sobre seus desejos físicos básicos, mais autoridade espiritual parece ser liberada em outras áreas da sua vida. Pessoas que jejuam regularmente relatam não apenas experiências sobrenaturais mais frequentes, mas também vitórias sobre padrões de pecado que pareciam inabaláveis por anos. O jejum não é apenas uma porta para experiências místicas, é uma ferramenta prática de transformação do caráter, um cinzel que esculpe em nós a imagem de Cristo, removendo, uma camada por vez, tudo o que não se parece com Ele. Entretanto, preciso alertá-lo sobre um perigo real. Quando você começa a praticar o jejum com sinceridade, prepare-se para enfrentar resistência espiritual como nunca antes. O inimigo das nossas almas entende o poder desta prática muito melhor do que a maioria dos cristãos modernos. Ele sabe que um crente que jejua regularmente está desenvolvendo uma sensibilidade espiritual que o torna perigoso para as trevas. Por isso, não se surpreenda quando, nos dias de jejum, surgem crises inesperadas, tentações intensificadas, discussões aparentemente sem motivo ou uma avalanche de compromissos urgentes que competem com seu tempo de busca. Não é coincidência, é guerra espiritual na sua forma mais básica. Há reinos invisíveis que tremem quando um filho de Deus decide voluntariamente enfraquecer sua carne para fortalecer seu espírito. Você está efetivamente declarando guerra contra principados e potestades que preferem muito mais os cristãos confortáveis, bem alimentados e espiritualmente adormecidos. Uma amiga me relatou sua experiência durante um período de 21 dias de jejum parcial. Sonhos vívidos com serpentes gigantes tentando engoli-la, pesadelos recorrentes de perseguição e pensamentos inexplicáveis de desistência que pareciam ser inseridos em sua mente como setas. É como se algo soubesse o que estou fazendo e estivesse tentando me fazer parar, ela disse confusa. Expliquei a ela que estava absolutamente certa. Algo sabia exatamente o que ela estava fazendo e esse algo estava aterrorizado com o que aconteceria se ela persistisse. Esta é a parte da mensagem sobre jejum que raramente é compartilhada nos púlpitos modernos. Não é apenas uma prática espiritual, é uma declaração de guerra. Quando você decide jejuar, está essencialmente sinalizando para o reino espiritual que não está mais jogando de acordo com as regras deste mundo. Você está ativando um interruptor espiritual que ilumina áreas que as trevas preferem manter na obscuridade. A resistência não é sinal de que você está fazendo algo errado. É a confirmação de que você finalmente está fazendo algo significativo o suficiente para merecer oposição. O mais fascinante sobre o jejum é como ele parece dobrar o tempo. Não literalmente, é claro, mas em termos de eficácia espiritual. Áreas na sua vida que permaneceram estagnadas por anos começam a se movimentar.
Orações que pareciam bater no teto e voltar começam a encontrar respostas. Verdades bíblicas que você leu centenas de vezes subitamente se revelam com camadas de significado que nunca havia percebido antes. É como se o jejum comprimisse processos espirituais, acelerando transformações que normalmente levariam décadas. Vi isso acontecer na vida de um jovem que, após anos de luta contra a pornografia, iniciou uma disciplina simples: jejuar às segundas-feiras, o dia em que suas tentações eram mais intensas. Nas primeiras semanas, a batalha era feroz. Seu corpo gritava por comida enquanto sua mente gritava por imagens proibidas. Mas ele persistiu, semana após semana, mês após mês. 6 meses depois, algo havia mudado fundamentalmente em seu interior. Não era apenas controle comportamental, era uma transformação da própria natureza dos seus desejos. É como se algo tivesse sido cortado pela raiz. Ele me disse, com lágrimas nos olhos. Ainda sinto tentações, mas elas não têm mais poder sobre mim. É como se viessem de longe, como ecos fracos e distantes. As Escrituras nos dizem que há certos tipos de demônios que não saem senão por meio de oração e jejum. Há níveis de libertação, cura e restauração que simplesmente não são acessíveis através das práticas cristãs regulares. É como tentar abrir uma porta trancada com a chave errada. Você pode empurrar, forçar e insistir, mas sem a chave correta, a porta permanecerá fechada. Quantas vezes você já se perguntou por que certas orações parecem bater em uma parede? Por que certos padrões de comportamento ou pensamento resistem a anos de aconselhamento, oração e esforço sincero? Talvez não seja uma questão de falta de fé ou sinceridade, mas de usar a ferramenta espiritual inadequada para aquela situação específica. O jejum não é apenas mais uma prática cristã entre tantas. É uma chave mestra que destranca portas que outras práticas simplesmente não conseguem abrir. É um acelerador espiritual, um amplificador de fé, um microscópio que revela detalhes do reino espiritual que a olho nu permanecem invisíveis. Os grandes avivamentos da história têm uma característica comum que poucos historiadores seculares notam, mas que está bem documentada nas biografias dos principais envolvidos. Todos foram precedidos por períodos intensos de jejum e oração. O avivamento galês, o avivamento da Azusa Street, os grandes despertamentos americanos, em cada um desses momentos transformadores, havia pessoas comuns que, sem alarde ou reconhecimento público, dedicaram-se a períodos prolongados de jejum intercessório. Enquanto todos olham para os rostos conhecidos, para os pregadores carismáticos e líderes visíveis desses movimentos, a verdadeira história acontece nos quartos fechados, nos joelhos dobrados daqueles que entenderam o poder de dizer não ao corpo para que a alma pudesse dizer sim a Deus com maior intensidade. E se os avivamentos não são mais comuns em nossos dias? E se a resposta estiver na simples observação de que vivemos na geração mais confortável, mais alimentada, mais satisfeita fisicamente da história da igreja? Uma geração que trocou o poder do esvaziamento voluntário pela teologia do conforto constante e da gratificação imediata? Permita-me compartilhar uma revelação que transformou minha compreensão sobre o jejum. Ele não é apenas sobre o que você deixa de consumir, mas sobre o que você passa a consumir em seu lugar. Quando seu estômago está vazio, algo interessante acontece. Você se torna mais consciente da fonte verdadeira da sua sustentação. Jesus disse: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." O jejum cria um espaço físico que nos lembra dessa verdade essencial. É um convite para substituir um tipo de alimento por outro, para trocar a satisfação temporária pela nutrição eterna.
Durante meus períodos de jejum, descobri um apetite renovado pela palavra, uma fome por oração que simplesmente não existe com a mesma intensidade nos dias de alimentação normal. As Escrituras ganham um sabor diferente, quase tangível. É como se as palavras saltassem da página com uma vitalidade que transcende a simples compreensão intelectual. Isso não é imaginação ou efeito psicológico. É o resultado natural de reorientar nossos apetites mais básicos. O que aconteceria se toda uma congregação decidisse jejuar juntos, não como um evento pontual, mas como uma prática regular e consistente? Já presenciei isso em uma pequena igreja no interior, onde o pastor propôs um desafio simples. Um dia por semana, todos jejuariam juntos. Não era um jejum extremo. Muitos optaram por pular apenas uma refeição naquele dia, mas era coletivo e constante. Nas primeiras semanas, pouco mudou externamente, mas no segundo mês, algo começou a acontecer. Os cultos, antes mornos e previsíveis, ganharam uma intensidade difícil de explicar. Pessoas começaram a chegar mais cedo, famintas por oração. O louvor, antes mecânico, tornou-se uma experiência de adoração genuína que frequentemente se estendia além do tempo programado, com ninguém querendo ir embora. Confissões espontâneas de pecados escondidos, reconciliações entre membros que há anos não se falavam, curas físicas sem imposição de mãos ou grandes dramatizações, manifestações autênticas do Espírito que não precisavam ser forçadas ou teatralizadas. E o mais impressionante, pessoas começaram a aparecer nos cultos, atraídas por algo que não conseguiam explicar. Senti que precisava estar aqui. Era o relato comum entre visitantes que entravam pela primeira vez. A igreja não havia feito novos programas de evangelismo ou campanhas de marketing. Havia simplesmente criado um vácuo espiritual através do jejum coletivo. E Deus estava preenchendo esse espaço com sua presença de maneiras que atraíam os perdidos naturalmente. Existe uma conexão profunda entre o jejum e a intercessão que poucos compreendem plenamente. Quando jejuamos por alguém, um filho desviado, um cônjuge não convertido, um amigo enfrentando uma batalha aparentemente impossível, algo misterioso acontece no reino espiritual. É como se o jejum desse peso e substância às nossas orações, transformando-as de meras palavras em declarações espirituais, com autoridade renovada. Uma mãe me contou, com lágrimas nos olhos, como havia orado por 20 anos pelo filho, viciado em drogas, sem ver qualquer mudança. Então, desesperada, ela iniciou um jejum simples. Às segundas-feiras, nada de doces ou sobremesas. Seu maior prazer gastronômico. Parecia um sacrifício pequeno demais, comparado à montanha que enfrentava, mas era o que podia oferecer consistentemente, semana após semana. 3 meses depois, seu filho ligou de um centro de reabilitação, pedindo perdão e dizendo que havia sentido algo diferente nas últimas semanas, uma inquietação inexplicável que o levou a buscar ajuda. Coincidência? Talvez. Ou talvez um vislumbre do poder que existe quando combinamos sacrifício voluntário com intercessão persistente. O que muitos cristãos não percebem é que o jejum não precisa ser extremo para ser eficaz. A ideia de passar dias sem comer intimida a maioria das pessoas, criando uma barreira que as impede de experimentar os benefícios desta prática. Mas os pequenos jejuns, pular uma refeição, abster-se de certos alimentos, desconectar-se de entretenimento digital por um período, quando praticados com consistência, podem produzir frutos extraordinários. É o princípio da semeadura contínua. Pequenas sementes plantadas regularmente eventualmente produzem uma colheita abundante. Um homem de negócios me contou como revolucionou sua vida espiritual com uma prática simples.
jejuar o almoço às quartas-feiras, usando aquela hora para oração e leitura bíblica em seu carro no estacionamento da empresa. No início, parecia insignificante, quase trivial, ele confessou. Mas após 6 meses, percebi que aquela hora havia se tornado o eixo em torno do qual toda a minha semana girava. Era como um oásis espiritual que me mantinha centrado, não importava quão caóticos fossem os outros dias. Sua experiência ilustra uma verdade poderosa. A transformação espiritual raramente vem através de grandes eventos isolados, mas através de pequenas disciplinas mantidas fielmente ao longo do tempo. Uma das percepções mais libertadoras sobre o jejum é entender que ele não precisa ser perfeito para ser eficaz. Muitos desistem após a primeira falha, convencidos de que arruinaram tudo e que devem esperar por outro momento para recomeçar. Esta mentalidade de tudo ou nada é uma das armas mais eficazes do inimigo contra essa prática transformadora. A verdade é que o jejum, como qualquer disciplina espiritual, é uma jornada de aprendizado contínuo. Haverá dias em que você conseguirá cumprir perfeitamente seu compromisso e dias em que falhará. O segredo não está na perfeição, mas na persistência, na disposição de levantar novamente após cada queda, ajustar suas expectativas quando necessário e continuar avançando. Conheço um pastor que iniciou um compromisso de jejuar 2 refeições por semana, mas nas primeiras semanas, constantemente quebrava o jejum por esquecimento ou fraqueza. Em vez de desistir, ele ajustou sua abordagem. Colocou lembretes no telefone, pediu prestação de contas a um amigo próximo e reduziu temporariamente para uma refeição por semana até estabelecer o hábito com firmeza. 6 meses depois, não apenas estava cumprindo consistentemente seu compromisso original, mas experimentando um nível de intimidade com Deus que transformou completamente seu ministério. O jejum regular tem um efeito cumulativo que poucos experimentam porque desistem cedo demais. As primeiras semanas geralmente são as mais difíceis. O corpo protesta, a mente se revolta e as distrações parecem multiplicar-se exponencialmente. É neste ponto que muitos abandonam a prática, convencidos de que não funciona ou que não é para eles. Mas aqueles que persistem além deste limiar inicial começam a perceber mudanças sutis. Primeiro, na qualidade da sua atenção durante o tempo devocional, depois na sensibilidade às impressões do Espírito durante o dia e, eventualmente, na própria textura da sua experiência espiritual. É como aprender um novo idioma. No início, cada palavra é um esforço consciente, mas com o tempo, frases inteiras começam a fluir naturalmente. O jejum opera da mesma forma, reconfigurando gradualmente nossa sensibilidade espiritual, até que percepções que antes exigiam esforço intencional começam a ocorrer espontaneamente. Uma mulher me disse, após 1 ano de pequenos jejuns semanais: não é apenas que eu veja ou sinta mais durante os momentos de jejum, é que mesmo nos outros dias, minha percepção espiritual permanece ampliada. É como se o jejum tivesse permanentemente ajustado meu dial espiritual para uma frequência mais clara. Poucas práticas cristãs expõem nossa verdadeira condição espiritual tão claramente quanto o jejum. Quando você tenta jejuar regularmente, descobre rapidamente o quão profundamente sua identidade e conforto estão entrelaçados com a gratificação física. Emoções que normalmente permanecem submersas, irritabilidade, ansiedade, insegurança, subitamente vêm à superfície, quando o corpo é privado da sua satisfação habitual. Esta exposição, embora desconfortável, é profundamente purificadora. O jejum revela áreas de apego e dependência que precisam ser tratadas, trazendo à luz aspectos do nosso caráter que normalmente conseguimos mascarar ou ignorar. Um jovem
Líder de louvor me contou envergonhado como descobriu a profundidade da sua impaciência durante seu primeiro jejum prolongado. No terceiro dia, quase gritei com um motorista no trânsito. Percebi naquele momento que não era a fome que estava criando essa raiva. A fome estava apenas revelando o que já existia dentro de mim, normalmente adormecido sob camadas de conforto e satisfação. Esta revelação, embora dolorosa, tornou-se o ponto de partida para uma transformação profunda em seu caráter. Uma jornada de cura que nunca teria começado sem o espelho revelador do jejum. Você já notou como Jesus frequentemente se retirava para lugares desertos, especialmente antes de momentos decisivos em seu ministério? Antes de escolher os 12 discípulos, antes de enfrentar tentações intensas, antes de realizar milagres extraordinários, encontramos Jesus jejuando e orando em solitude. Este padrão não era acidental, mas intencional, revelando uma verdade profunda. Há batalhas que só podem ser vencidas e decisões que só podem ser tomadas corretamente através do poder combinado da oração e do jejum. Quando nos deparamos com encruzilhadas importantes, quando enfrentamos tentações persistentes, quando precisamos de clareza para decisões que afetarão nosso futuro, o jejum se torna não apenas uma opção, mas uma necessidade. Não é exagero dizer que algumas portas simplesmente não se abrirão em nossa vida sem a chave do jejum na fechadura. Um empresário cristão me relatou como, diante de uma decisão comercial crítica, com implicações éticas complexas, dedicou 3 dias ao jejum e oração. No final do terceiro dia, a resposta veio com uma clareza que nunca experimentei antes. Não como uma voz audível, mas como uma certeza interna inabalável. Sei que sem esse período de busca intensificada, teria tomado a decisão errada. Não por má intenção, mas por falta de discernimento espiritual para distinguir entre o bom e o melhor. Há uma dimensão coletiva no jejum que nossa cultura individualista tende a minimizar. Quando Neemias enfrentou a devastadora notícia sobre a condição de Jerusalém, reuniu o povo para jejuar juntos. Quando Esther enfrentou a ameaça de genocídio contra seu povo, convocou um jejum coletivo. Quando a igreja de Antioquia precisava de direção sobre quem enviar como missionários, jejuaram juntos antes de tomar a decisão. Há um poder multiplicador no jejum compartilhado que transcende a simples soma das partes individuais. É como se nossas renúncias pessoais, quando unidas a outras, criassem um campo de força espiritual que amplifica o impacto de cada sacrifício individual. Uma igreja que enfrentava divisões aparentemente irreconciliáveis decidiu convocar 21 dias de jejum coletivo, com diferentes membros comprometendo-se com diferentes níveis de participação. Ao final desse período, não apenas as questões específicas haviam encontrado resolução surpreendentemente harmoniosa, mas um reavivamento espontâneo havia começado, com manifestações do Espírito que ninguém havia planejado ou previsto. Era como se o jejum coletivo tivesse criado um vácuo espiritual que Deus estava ansioso para preencher, relatou o pastor, ainda maravilhado com a transformação. Uma verdade que precisamos enfrentar honestamente é que vivemos em uma cultura cristã que frequentemente busca atalhos espirituais. Queremos o poder sem o custo, a glória sem o sacrifício, a ressurreição sem a cruz. Buscamos experiências emocionantes nos cultos, revelações profundas nos estudos bíblicos e intimidade, tangível na adoração, mas hesitamos diante das práticas que requerem verdadeiro sacrifício pessoal. O jejum confronta diretamente esta mentalidade, lembrando-nos que o caminho para a profundidade espiritual nunca é fácil nem confortável. Não existe app que substitua a disciplina. Não há playlist de louvor que substitua a renúncia voluntária.
Não há conferência inspiradora que substitua o trabalho árduo e muitas vezes solitário de mortificar a carne para vivificar o espírito. Um pastor de jovens me confidenciou sua frustração ao perceber este padrão. Eles querem êxtase espiritual nas conferências, mas rejeitam as disciplinas diárias que tornariam estas experiências parte da sua vida normal. Querem o resultado sem o processo, o destino sem a jornada. O jejum representa um retorno ao cristianismo essencial, um que reconhece que o caminho para cima sempre passa primeiro para baixo, que o caminho para a vida passa pela morte do ego e que a porta para a verdadeira liberdade espiritual é estreita justamente porque exige que deixemos para trás nossos confortos e apegos. Esta verdade pode soar dura para ouvidos modernos acostumados a um evangelho de conveniência, mas é profundamente libertadora quando abraçada. Não existe crescimento espiritual significativo sem sacrifício correspondente. O jejum nos reconecta com esta realidade fundamental que Jesus ensinou repetidamente. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O jejum é uma das formas mais tangíveis e práticas de aplicar este princípio da abnegação. É um exercício regular de dizer não a si mesmo para poder dizer sim a Deus com maior convicção. Uma mulher que havia lutado por anos com sentimentos de distanciamento espiritual me contou como iniciou uma prática simples: jejuar do jantar uma vez por semana, usando aquele tempo para adoração pessoal. Nos primeiros meses era puramente disciplina. Eu não sentia absolutamente nada diferente, ela admitiu, mas continuei fielmente, semana após semana, sem expectativas de experiências dramáticas. Então, quase sem perceber, comecei a notar uma mudança gradual. Não foram visões ou arrebatamentos, mas uma consciência mais constante da presença de Deus durante o dia, uma sensibilidade maior à sua voz nas decisões cotidianas. Era como se o jejum estivesse lentamente polindo um espelho embaçado, permitindo que eu visse com maior clareza uma realidade que sempre esteve presente, mas que meus sentidos, embotados, não conseguiam captar. Talvez agora você entenda por que alguns escolhidos atravessam o véu, enquanto outros apenas o contemplam de longe. Não é por favoritismo divino, nem por dons especiais concedidos a poucos. É pelo preço silencioso que estão dispostos a pagar quando ninguém está olhando. O jejum é o segredo escondido em plena vista, a chave ancestral que sempre esteve ao alcance das suas mãos, mas que permanece intocada porque aprendemos a confundir conforto com bênção e satisfação imediata com propósito verdadeiro. Enquanto continuamos buscando experiências espirituais através de estímulos externos, mais música, mais sermões, mais conferências, o caminho para dentro permanece esquecido, como um tesouro enterrado sob o solo da nossa própria casa, esperando apenas que tenhamos coragem suficiente para cavar através das camadas de distração que acumulamos. O que você faria se descobrisse que o Deus que parece tão distante está apenas a um jejum de distância? Que o dom profético que você admira em outros, a sensibilidade espiritual que inveja, a autoridade sobrenatural que parece inalcançável, todos esperam por você no outro lado de um simples não às suas próprias vontades? Não são os grandes sacrifícios que revelam os maiores segredos do reino, mas os pequenos atos de rendição constante que esculpem em nós, dia após dia, uma natureza capaz de perceber o que sempre esteve ao seu redor. Como um músico que, após anos de prática diária, consegue ouvir notas e harmonias que passam despercebidas aos ouvidos destreinados, seus sentidos espirituais aguardam apenas o treinamento disciplinado do jejum para despertar capacidades adormecidas que você nem sabia que possuía.
hoje. Enquanto este vídeo chega ao fim, o verdadeiro começo aguarda por você. Não em algum evento futuro ou revelação grandiosa, mas na próxima vez que seu corpo pedir satisfação e você, com gentil firmeza, disser: não agora, há algo maior que busco. É nesse momento silencioso, nessa pequena morte diária, que sua jornada como um escolhido realmente começa. Se este conteúdo despertou algo dentro de você, uma fome que comida alguma pode satisfazer, deixe-me saber nos comentários. Compartilhe suas experiências, suas dúvidas, suas pequenas vitórias no caminho do jejum. Inscreva-se para continuarmos essa jornada juntos, explorando os segredos que os santos de todas as eras conheciam, mas que nossa geração tem negligenciado. E não mantenha essa revelação apenas para você. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que está buscando algo mais profundo. Aquela alma faminta que está pronta para descobrir que o portal para o sobrenatural sempre esteve ao alcance de um simples jejum. E antes de você ir, quero compartilhar algo que mudou completamente minha compreensão sobre jejum e vida espiritual. Enquanto aplicava esses princípios, descobri um padrão surpreendente que Jesus ensinou, mas que poucos cristãos conhecem. Está relacionado com a batalha invisível que acontece quando decidimos jejuar e como certas pessoas tentarão, inconscientemente, sabotar sua jornada espiritual. Se você sentiu algo despertando dentro de você enquanto assistia a este vídeo, não pare agora. Clique na tela para assistir, onde revelo exatamente como identificar e vencer as forças que tentam impedir seu avanço no reino espiritual. Te vejo lá.